Alô, eu sou a Flávia Moraes, diretora de filmes, de TV e também de shows. E não sou exatamente uma palestrante, apesar de já ter feito muita palestra e até mesmo um TED Talk sobre a revolução na comunicação na última década. Para minha sorte e para a sorte de vocês, na verdade, hoje eu estou aqui a convite do CONAD para fazer o que eu mais gosto, que é contar histórias. E o tema proposto pelo CONAD é ressignificação. É engraçado, mas as palavras entram na moda, né? Vocês já perceberam? Inovação, ativação, colaboração e agora ressignificação. E tudo o que acontece nos lives, que também estão na moda, parece que falam justamente sobre isso, sobre ressignificar, ou convidam a uma reflexão sobre o assunto. Aliás, nada mais óbvio para esse momento, né? Onde a gente está trancado em casa, obrigados a refletir sobre que mundo é esse, mundo que, pela primeira vez na era moderna, parou totalmente assaltado e confuso com essa pandemia que nos ameaça, expondo as nossas fraquezas, literalmente. Muita gente, aliás, tanto aqui na América como no Brasil, já cansou dessa pandemia. Parece que o mundo está cansado da pandemia antes da hora, porque o mundo está impaciente, querendo a todo custo voltar ao normal, o que não vai acontecer. Alguém já disse que nós não vamos voltar ao normal, até porque o mundo já não era normal há muito tempo. Além de não palestrante, eu também não sou médica, mas eu posso garantir para vocês que a ideia de fazer esse evento online é bem mais inteligente e sensata do que sair por aí apertando mãos e fazendo de conta que nada está acontecendo, de que essa pandemia não existe. Mas, enfim, esse é um outro assunto. Eu sou cineasta e, assim sendo, eu sempre fui uma espécie de arquiteta, porque fazer casas e fazer filmes tem muito em comum. O filme, assim como a casa, é a realização, ou uma realização, a partir de conceitos abstratos. Graças ao meu pai, desde criança, eu aprendi um olhar apurado e o gosto pelo design, o que era muito pouco provável para uma criança nascida no Rio Grande do Sul, em plena década de 60. Lembro da minha excitação quando eu acompanhava meu velho em viagens que fazíamos de carro de Porto Alegre a Punta del Este e a minha total fascinação pelas casas da costa uruguaia, que mais pareciam caixas de vidro do que casas e que alimentavam as minhas mais fabulosas fantasias. Quem morava ali? Como assim uma casa sem janelas e sem telhado? Sem paredes? Enfim, a arquitetura corbusiana foi ressignificada no mundo todo, inclusive no Uruguai, ali pertinho do Rio Grande, onde eu nasci. Outra corrente importante da arquitetura modernista aconteceu aqui na Califórnia, onde vivo já há muitos anos. Uma revista chamada Art and Architecture criou nos anos 40 um projeto chamado The Case Study Houses, que ressignificou não só a arquitetura americana da metade do século passado, como a chamada arquitetura mid-century no mundo todo. Aliás, vale a pena buscar o livro da Taschen, com a história do programa e os seus projetos. Vocês encontram um livro fácil na Amazon e é obrigatório, o livro é obrigatório. Eu diria para todo arquiteto e designer com algum interesse nesse período da arquitetura. O projeto da Art and Architecture era uma espécie de bisavô do que se fazia ou se faz ainda no Brasil hoje com a Casa Cor. Logo após a guerra, a revista criou um concurso para incentivar os arquitetos a projetarem de forma a ressignificar a casa americana pós-guerra. Haviam conceitos pré-definidos a serem observados e construtores deviam obrigatoriamente observar alguns critérios e experimentar novos materiais que estavam surgindo naquele momento. Materiais mais leves, mais baratos. Esses materiais eram, obviamente, os queridos patrocinadores de toda a brincadeira. Os arquitetos e projetos escolhidos recebiam graciosamente os materiais
e um prazo para a realização. A América pós-guerra passava por uma recessão e a ideia era investigar novos conceitos de desenhar e construir de forma rápida, leve, barata e ainda assim criar espaços arquitetonicamente atraentes e, acima de tudo, ressignificar a casa americana. Depois de construídas, as casas vencedoras ficaram durante semanas abertas à visitação pública e influenciaram, inspiraram até a arquitetura modernista de toda uma era. Desse projeto participaram gênios como Charles and Ray Eames, Koenig, Sarin e também Richard Neutra, um dos mais prolíferos arquitetos do movimento modernista e que fez história com seus conceitos minimalistas e espaços que integram até hoje, na verdade, porque as casas estão aí no mundo todo, o interior e o exterior, ou seja, a comunicação entre o espaço exterior e o espaço interior. Aqui na Califórnia, o clima possibilitou a Neutra uma integração de forma luxuosa. Ele era europeu, acho que era austríaco, estudou na Suíça e na Europa jamais poderia ter feito, ou ter realizado, ou explorado essa integração como aqui na costa oeste dos Estados Unidos, onde esse arquiteto, onde o Neutra construiu muitas casas, tanto em Los Angeles como também no deserto, em Palm Springs. Muito bem. Ano passado, como uma espécie de presente do universo ou um prêmio de bom comportamento, eu tive a sorte de comprar uma casa desenhada pelo Richard Neutra. É uma casa pequena, não se entusiasmem, ela é super simples, muito modesta e maravilhosa, e num lugar inacreditável. Foi uma das primeiras casas construídas por ele na América, onde a influência do período japonês, o Neutra trabalhou uma época em Tóquio, aparece de forma muito evidente, muito forte. Se vocês tiverem curiosidade, o projeto está publicado pela Taschen no livro sobre os trabalhos do Neutra, acho que é Taschen, Neutra, The Complete Works, e a casa se chama The Coe House. Quando eu vi essa casa pela primeira vez na internet, ela já estava praticamente vendida. Eu só consegui entrar no jogo porque, de certa forma, ignorei as formalidades americanas e escrevi uma carta direto para a proprietária, contando por que eu queria morar aqui. E foi a emoção que eu coloquei na casa e na carta que decidiu a venda. Logo, eu escolhi o arquiteto, um professor de arquitetura mid-century da UCLA, cujo cão se chama Neutra, o que não poderia ser melhor recomendação. Os primeiros meses por aqui foram de muita excitação e alegria e também de aprendizagem sobre o processo, que é muito mais burocrático do que o nosso. Pesquisei a história da casa, encontramos as plantas originais e fotos da época em que foi construída, onde a casa aparece praticamente sozinha aqui na península. Fotos tiradas por Julius Schumann, o fotógrafo da Art and Architecture, que registrou não só as study houses, como todo o movimento de arquitetura mid-century. As fotos do Schumann estão na coleção do Getty Museum e podem ser acessadas online. Enfim, quando finalmente submetemos o projeto para as licenças e estávamos prontos para iniciar a reforma, fomos atropelados pela pandemia. Parou tudo. Parou a casa, parou a cidade, parou o estado, parou o país, parou o mundo. Estava bom demais para ser verdade. E de repente o que era um sonho virou não um pesadelo, mas toda uma situação. Eu não consegui reformar a casa a tempo de mudar e, sem mudar, não consegui vender o apartamento onde eu moro, em Santa Mônica. E de repente me vi com 2 casas, em plena pandemia. Eu estou completando 100 dias de quarentena. Eu e esse cara aqui, o Elliot. Eu joguei essa bolinha já 1 milhão de vezes.
Oh, yes! E 1 milhão de vezes, depois de jogar tanta bolinha, muita reflexão também. Aliás, quem não tiver aproveitando esse tempo para pensar um pouco nas coisas, para pensar um pouco na vida, para refletir e revisar valores, eu acho que está perdendo mais do que o tempo. Na minha revisão de valores, de planos de vida, eu pude reconhecer nessa situação da casa um padrão repetitivo, um padrão de excesso. É irônico, mas apesar de sermos um povo pobre, nós brasileiros somos também muitas vezes acumuladores e esbanjadores, principalmente de espaço, de materiais e de recursos naturais. É claro que o meu ego e principalmente o Instagram espera de mim uma grande reforma, uma reforma digna de Richard Neutra. Mas a ironia é que Neutra se interessava muito mais pela função das suas casas do que qualquer outra coisa. E desenhou casas simples, modulares, acessíveis. Talvez Neutra, melhor do que ninguém, saberia que investir em uma reforma agora, em plena Terceira Guerra Mundial, é um desafio, para não dizer uma loucura. Mas a situação está posta, a casa está comprada e precisa ser reformada. Não que ela precise ser reformada, porque está em muito bom estado, mas ela precisa ser atualizada pelo que os americanos chamam de code, uma espécie de código de construção que atende a regras de segurança, de desempenho térmico, enfim. A grande pergunta é se Neutra fosse vivo. A grande pergunta... Elliot, para. A grande pergunta é, se Neutra estivesse vivo, como reformaria essa casa? Usando os mesmos critérios e materiais de 1950? Acredito que não. Hoje ele usaria novos materiais, usaria tecnologia, pensaria em adequações para um cenário climático totalmente diverso, propenso a incêndios, a desastres naturais, pensaria em segurança, pensaria na importância de um home office, em uma garagem que usa energia solar para alimentar um carro elétrico. Sim, porque nesse caso a casa não será um museu de visitação, será a minha casa. Óbvio que ela precisa ter sua arquitetura original respeitada, mas ao mesmo tempo tem que se adequar às minhas necessidades. O que é importante, então? Minha conclusão é de que o que deve guiar uma adequação é conceito. O que faz essa casa desenhada em 1949, 50, ainda atual hoje, é o fato de que ela foi pensada com propósito. O propósito que o Neutra colocou no projeto. Hoje, o excesso é de mau gosto. Aliás, o mau gosto nos trouxe para essa situação, para esse caos. Ressignificar a partir de agora passa, me parece, principalmente ou obrigatoriamente até, pelo essencial. Para minha sorte, a pandemia me obrigou a rever tudo e pensar de forma minimalista, o que não poderia ser mais perfeito, já que essa é uma casa minimalista. Porque é de simplicidade que a gente vai precisar nesse pós-guerra. Então, o que era simples e foi ressignificado, eventualmente, como fancy, será ressignificado outra vez como simples. Afinal, o que mais importa? Obrigada.